Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, por tudo que nós já fizemos até o presente momento, Senhor. Nós viemos lhe pedir em nome de Jesus, que tu venhas continuar nos abençoando, nos dando da tua graça, nos dando da tua paz, do teu sustento, da tua provisão, e que nesses momentos, Senhor, que estaremos aqui juntos, falando da tua palavra, conversando, trocando, Senhor Jesus, experiências, que tu venhas, Senhor, nos abençoar e nos ensinar. Amém. E que em cada momento possamos saber que tu és um Deus fiel nas nossas vidas. São essas coisas que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém. E aleluia, Senhor. Amém. Vamos lá. Depois de bastante exercício aí, ajudando a Bom Pastor. Não, eu só pensei, se vocês não tivessem aqui, Vamos lá. elas iam fazer sozinhas. Hoje nós vamos ler um texto que ele é bem conhecido, ele está lá em Marcos, capítulo 4. Nós vamos começar no versículo do 1 e nós vamos ler alguns versículos aí, tá bom? Diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira de um lago, mas a multidão reunida ao redor dele era muito grande, e ele teve que entrar em um barco no lago e se assentar nele, ao passo que a multidão permanecia à beira do lago. Ele lhe ensinou muitas coisas por parábolas. No discurso do seu ensino, disse-lhes: ouça, um fazendeiro foi plantar a sua semente. Enquanto semeava, uma semente caiu ao lado do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outra semente caiu em uma área pedregosa, onde não havia muita terra. Ela brotou rapidamente, porque a terra não era profunda, mas, quando o sol saiu, a planta tenra foi queimada, e pelo fato de suas raízes não serem profundas, secou. Outra semente caiu entre os espinhos, que cresceram e a sufocaram, de forma que ela não deu fruto. Mas outra semente caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que a quantidade plantada. E ele concluiu: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou sozinho com os seus discípulos, à volta dele, os 12 fizeram perguntas sobre as parábolas. Ele lhes respondeu: a vocês foi dado o segredo do reino de Deus, mas aos de fora tudo é mediante parábolas, para que eles sempre vejam, mas não percebam, sempre ouçam, mas nunca entendam. De outra forma, eles poderiam voltar para Deus. De que outra forma eles poderiam voltar para Deus e serem perdoados? Então Jesus lhe disse: vocês não entenderam essa parábola? Como serão capazes de entender qualquer outra parábola? O semeador semeia a mensagem. Aqueles que do lado do caminho onde a mensagem é semeada são as pessoas a quais o adversário vem depressa e retira a mensagem semeada nelas. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo pedregoso são os ouvintes da mensagem que aceitam de imediato com alegria. Todavia, não têm raízes em si mesmos. Por isso, permanecem apenas por pouco tempo. Quando surge alguma dificuldade ou perseguição por causa da mensagem, eles a abandonam prontamente. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas as preocupações desta vida, os encantos enganosos do dinheiro e todos os outros tipos de desejo se interpõem e sufocam a mensagem, de forma que ela não produz nada. Mas as semeadas em solo rico são aquelas que ouvem a mensagem, aceitam-na e dão frutos, 30, 60 e 100 vezes mais a quantidade plantada. É uma parábola bem conhecida, não é? A palavra do semeador, né? Muita gente foca no semeador. Hoje eu quero focar no tipo de semente que nós somos. Qual é o tipo de planta que nós somos? Que tipo de fruto nós damos?
ou se é que nós conseguimos dar frutos. Qual é o tipo que nós temos? Ou até mesmo, qual é o tipo de terra que nós somos? Eu estava escutando a minha mãe hoje de manhã e ela estava falando sobre uns salmos e ela falou assim, que tipo de terra nós somos hoje? Que tipo de terra você pode ser considerado? Uma terra boa? Uma terra ruim? Uma terra espinhosa? Pedregosa? Que tipo de terra nós somos? E que tipo de planta nós somos? Não é? Então, hoje eu queria meditar um pouquinho com vocês aí. E aí, o que vocês acham dessa parábola? O que vocês entenderam disso? Como eu perguntei, ela é bem conhecida, não é? Mas cada um Já tinha ouvido falar, Marlene? Mas eu vou falar que eu sou uma terra boa, se as outras pessoas acham que não. E eu também não acho que eu sou tão boa. O que é uma terra boa? Só faz o bem. Terra boa, será que a terra por ela ser boa, tudo bem, Bia? Será que pela terra ser boa, ela não tem pedras? ela não tem pecado. Pedras? Tem. Não entendi. Terra boa tem pedra? Tem. Existe Tem. uma pedrinha. Tem que separar, né? Tem que separar. Porque tem que pôr Não dá fruto. a pedra também, segura a raiz, né? Tem umas Sim, raízes. ela tem que ter um pouco de pedra, senão... Terra boa tem espinho? Dá espinho? A terra. Também dá. Terra boa, dá tudo quanto é fruto. Terra boa, aonde o que cair nela, produz. Planta, né? Planta. Vai produzir tanto coisa boa, quanto coisa ruim. Cabe ao semeador ir lá, ao agricultor ir lá, tirar, separar aquilo que é bom, separar aquilo que não é bom. Certo? Tudo bem? E as plantas? Depende muito da onde cai Esses tempos De quem cultiva. foi entrar. e de quem cultiva. E tá tudo A turma morto, fala que sabe? tem a mão Tá boa, tudo- né? Aí ela pôs os esterquinhos dela lá, né? Do jeito que ela faz. Você vê que bonitinha que elas estão. E você também, nos seus vasos. Nossa, tá linda. Então tem que ter, né? Tem que ter cuidado. Uma fala que tem que conversar. Mesmo né, a quando terra vai boa plantar. precisa ser tratada. Tratada, precisa ser limpa, precisa ser arada, molhada, tirar os carrapichos, tirar as ervas daninhas, porque tudo isso sufoca a semente. Então, existe dentro da igreja, existem vários ministérios, mas o ministério de semear a palavra, de pregar a palavra, é um ministério muito sério, porque é um agricultor, ele cuida. Se plantasse fosse a Arlete, tem um pouco de experiência nessa área aí, né, Arlete? Plantar é simplesmente chegar lá, jogou a semente e esquece. Eu plantei as coisas lá numa. Eu fui olhar para tantas coisas que eu plantei. Eu só pus a semente também. Eu falei que acho que eu sou Não boa de cuidou? plantar. Eu lembro muito daquela experiência que toda criança faz na escola, de levar o copinho descartável, colocar um pouquinho de algodão, jogar o feijãozinho lá. Se eu simplesmente jogar o feijão lá e esquecer de molhar o algodão, o feijão vai dar. Ele pode até brotar, mas... Aí ficava em cima. Ele Olhou o gosta. seu feijão que a professora mandou, pelo amor de Deus? Tem que ficar em cima. Então, a função de agricultor é essa. Mas que tipo de planta eu sou? Eu sou aquela planta que caiu, aquela semente que caiu em terra fértil, ou eu sou aquela semente que vem os problemas e me sufoca? Eu sou essa.
Segunda opção. dos espinhos. E o interessante, Vilma, é que Jesus não falou que a planta que caiu entre os espinhos morreu. Ela continua lá. Ela só não dá frutos. Sabe por quê? Porque precisa vir alguém tirar aquela toceira de espinho em volta para que você consiga dar frutos. A semente não morreu. A planta não morreu. Ela está lá. Tira os espinhos, que está lá. Tudo bem? Porque ela acha que os problemas sufocam a vida dela. Não. A gente luta com os problemas. Né? Lembra que eu falei da terra? A terra, mesmo sendo boa, ela também produz espinhos, ela produz, tem pedra, tem pedregulho, está tudo lá. Ela só precisa ser tratada. Tá certo? Ajuda para tirar E espinhos. se você quer ajuda para tirar espinhos, você está no lugar certo. Você tem que pedir ajuda, porque ninguém adivinha. Porque na Não é? verdade, né? Mas aqui estamos nós, esse trabalho que você está participando Porque não tem espinho. é um meio de nós tirarmos, ajudarmos você a se livrar desses espinhos que estão te sufocando. Tá certo? Aqui você está no lugar certo. E você tem um agricultor aqui que foi colocado como responsável desse trabalho, que ama tratar a terra. É um homem de Deus e que ele se dispõe a tratar as plantas que foram deixadas à disposição dele. Tá bom? Com muito amor e com muito carinho. Ele não tem hora, né? Não Tá tem... bom? E também pode contar conosco. Com certeza. Tá certo? Vocês, Às vezes Conte eu com acho nós. que o problema é Vocês tão vieram grande. também. Aí eu Ah, mas- conversa. Vocês E a gente vieram ajuda, também pra- né? Pra Uma somar. palavra, achar a solução. Porque tudo tem solução. Tem sim. Tudo. E muitas vezes a gente se sente como aquela planta que está ali, que caiu numa terra, ela consegue até dar frutos, que são aquelas que caem nas pedras. Que Jesus fala que caiu nas pedras. Ela vai, cresce rápido. Você já viu aquelas pessoas que entram na igreja? Não, eu estou disposto, eu vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, não sei o que, lá, e bibibi, bababá, bobobô. De repente, some. Sumiu. Ou na primeira burdoada que ele toma, magoei. Vou embora. Eu não fico mais aqui, porque isso não presta, que não sei o que e tal. Planta caiu, em terra, nasceu, cresceu e começa até a frutificar. Só que aí vem e, de repente, morreu, sumiu. Eu costumo dizer, sabia que existe crente cristal, Arlete? Não, só que a gente não. Não, ele é até crente, porque ele está lá na prateleira, lindo, bonito, maravilhoso, reluz, se você bater nele, faz até barulhinho, assim, ó. Pim! O problema, usou, lavou, corre um sério risco. Primeiro, de quebrar. Segundo, de riscar. Usou um bombril, já era. Antes o bombril era melhor, né? Agora É. uma vez, né? Vamos jogar fora. Usou bombril, já era, riscou. Eu costumo chamar de crente cristal. É aquele que ele se acha numa perfeição até alguém encostar nele. Encostou nele, arranhou. Eu estou percebendo isso na igreja. As pessoas que vai rezar, que tenta fazer amizade, mas é aquela pessoa que tipo, joga espinho. Não quer aproximação com você.
E eu não sei, não fiz nada com a pessoa. Crente cristal. É. Mas você sabe qual é o problema Mas não dá um disso? sorriso, é amarga. É. Você vai conversar, a pessoa sai de perto. A pessoa sai de perto, não quer Veste o conversa. rosto assim pra você. É. O que vai fazer na igreja? Vou tirar o Todo mundo tem problemas. Todo mundo. É diferente, mas todo mundo tem. Todo Até o mundo. rico tem 1 milhão. Todo mundo tem pedra. Pedra no caminho. Por isso que eu comecei perguntando da terra boa. Terra boa tem pedra? Tem. Toda igreja tem seus problemas. Todo. Basta saber como nós tratamos ela. Todo lugar que nós frequentamos, todo lugar, a começar das nossas casas. Tem ou não tem? Ou tem alguém aqui que mora numa casa que é um mar de rosas? Até a casa que se considera um mar de rosas, a rosa também tem espinhos. A rosa também tem espinho. Ou não? Tem alguma rosa que dá sem espinho? Eu até hoje não conheci nenhuma. E olha que meu pai teve floricultura durante muito tempo. Eu lembro que quando nós íamos trabalhar com rosas, e tinha noiva que pedia buquê de rosas. A gente usava aquelas luvas de couro, pegava a rosa assim pela cabecinha assim, tinha um... Tira esse espinho para ela poder Tira, senão a noiva não Não, segura espeta a mão, nele. já disse isso, E outra, você não trabalha com ela. na cabeça de alguém. Na hora que ela vai jogar o buquê assim, ó. Nossa, o pessoal Já escolhe aquela que ela não gosta, né? Cadê a fulana? ela. Cadê a minha sogra? Ah, ela. Só. E joga com o cabo, né? Segura aí. Ah, minha sogra. Né? Minha sogra é mamãe também. Mas não, brincadeiras à parte, até o mar de rosas tem seu espinho. Então, assim, o problema dessas pessoas que não criam raízes, a raiz ela é profunda. Eu estava assistindo um vídeo na internet quando nós fomos plantar as árvores aqui. Eu estava assistindo um vídeo e eles falaram, não, você não molha ela todo dia. Porque senão ela não cria raízes profundas. O fato de, às vezes, a terra estar seca ali em volta, é lógico, ela precisa de nutrientes, ela precisa crescer forte e tudo mais, está numa terra boa, precisa e tudo mais. Mas também precisa das suas dificuldades. Precisa das suas dificuldades para quê? Para que ela crie raízes profundas. Para que ela sinta a necessidade de ir lá e aprofundar suas raízes. Nós somos assim. O interessante é que Jesus nos compara com essas coisas e nos dá exemplos práticos. Jesus nos comparou a plantas. Entendeu, Vilma? Então, por isso que muitas vezes a gente pergunta para Deus, mas será por que Deus nos deixa a gente passar por essas situações? Por que Deus nos deu essas situações tão difíceis que eu estou passando? Para que você crie raízes profundas, para que você se sinta na obrigação, para sobreviver, de aprofundar as suas raízes. O Evangelho é assim também. Se a gente tem tudo na mão, tudo assim na boquinha, e a gente não quer comer, não quer ruminar aquela palavra, não quer mastigar aquela palavra, nós temos raízes muito rasas. Aí nas primeiras dificuldades a gente costuma, e geralmente essas pessoas que têm raízes bem superficiais, o que elas fazem? Elas culpam a Deus. Por que Deus está deixando eu passar por isso? A culpa disso tudo é Deus. A igreja não presta. Não sei o quê. Só que nenhuma delas
Geralmente essas pessoas têm uma dificuldade tremenda, sabe qual que é? De dizer, chegar e virar e falar assim, eu errei. Eu estou errado. Porque você tem que assumir seu erro, né? Ele não assumiu. É, mas essas... Um outro culpado. Aí é que tá. Meu marido sempre foi assim. Acha um outro culpado. Nunca ele vai falar, eu errei. Mas, ou se não, faz assim, eu fiz isso por causa disso, disso, daquilo. Lembra da história de Adão, que a gente vem comentando? A mulher que tu me deste. A culpa não era dele. A culpa não era dele. Começou daí, né? A primeira tentativa dele foi se justificar. Tem pessoas que só se justificam. Eu fiz isso por causa disso. Eu fiz isso por causa daquilo. São pessoas com raízes rasas. Raízes rasas. Pessoas que não têm profundidade com Deus. Porque se ela tiver profundidade com Deus, quando vir o sol, ela pode até queimar. Eu estou de olho naquele pé de mamão ali, viu, Meire? Ele está lá, ele queimou a pontinha e tudo mais, mas você olha no tronco dele, está cheio de broto. Foi domingo, né? Mas você, né? Eu falei, Pode deixar a molecada ele já lá. falou que ele não ia pegar porque... Não, pega. Cuidei de um no BA, ele tá descendo o ciro. Está lá. Parece um guarda do lado. Assim, Queimou a pontinha e tudo mais e tal, porque ele ainda não tinha pego a raiz dele. Tadinho. Vai lá tentar arrancar ele agora. Não sai. Não sai mesmo. Vai lá tentar arrancar ele agora. Por quê? Porque as raízes vão se aprofundando. E conforme ela vai se aprofundando, ela vai chegando no mais úmido. Quanto mais longe do sol, mais úmida ela vai ficando, mais água ela vai absorvendo e mais forte ela vai ficando. Assim somos nós. Quanto mais perto de Deus eu vou chegando, quanto mais profundo com o Espírito Santo eu vou descendo, mais água eu vou absorvendo, mais forte eu vou ficando. Você passa a não ter tanto medo de certas coisas. Porque o meu irmão sofreu um acidente, a gente chorava muito. Não sei se eu comecei a falar. Chorava muito, meu irmão ficou em coma, desenganado, o médico falou que não ia enxergar, ele ficou ligado nos aparelhos. A gente chorava, também ia no grupo de oração, meus colegas rezavam, cada um na sua religião. Hoje eu já não tenho tanto medo. Você está com câncer, eu não tenho medo. O que tiver que acontecer com você, vai acontecer. E você vai levantar daquilo que você tinha que passar por aquilo. Meu irmão estava afastado de todo mundo. Meu irmão não tinha tempo para ninguém. Para a igreja, só trabalhava, do serviço dele trabalhava, sábado, domingo, feriado, direto. Isso aí foi um chacoalhão que o meu irmão levou, ele mesmo fala. Eu ligava para ele, mandava mensagem, viu, eu preciso levar umas coisas para as crianças, você não fica aí. Estou trabalhando, não tenho tempo. Só falava assim no telefone. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu ouvi isso muitas vezes, eu ficava magoada, eu chorava, falava, nossa, mas o que eu faço para ver as crianças? Porque não adianta eu ir lá na casa dela, que ela não fica sabendo mundo lá, no apartamento, que ele não está lá. Ela já vai sexta-feira para a casa da mãe dela. Mais de 20 anos trabalhando de bico. Fazia 20 anos que eu trabalhava. O bombeiro ia para o bico. Do bico para o bombeiro. Você entendeu? Direto. Mal ele via a família dele. Até perdeu. A mulher dele foi. Até que Deus deu um chacoalhão nele. Ela pediu o divórcio. Ela cansou também. Isso foi um chacoalhão. Ele mesmo fala. Até que Deus deu um chacoalhão nele. E Deus fez isso daí para nós, para ele, para provar nós, que isso é uma prova, né? Todo mundo se aproximou de Deus, a família dela inteirinha ia pedir, a gente ia, e joelho no chão, e Deus deixou ele. Deus falou. O médico falou que ele ia ficar ou surdo, ou, sabe, ou não ia falar, não ia andar, foi daqui para baixo, pode esquecer. Todo dia que a gente ia visitar, ele falava. E meu irmão está andando. Meu irmão está falando, meu irmão está enxergando, meu irmão. Tudo que o médico falou é do contra. Tem gente que fala, nossa, mas quando você vai tirar a chapa do. Ele tem que fazer uma cirurgia aqui, né?
tem dor, que ele vai para o hospital. Eu falo, o que aconteceu com você? Daí ele fala, não, você é um milagre, porque não era nem para ele andar. Nessas horas, eu não sei se vocês já ouviram falar da história de Jó. Jó chegou uma hora que a mulher dele virou para ele e falou assim: por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Não é um milagre. Amaldiçoa esse Deus e morre. Porque não tem mais jeito. A culpa daquilo que Jó estava passando era de quem? De Deus. Era isso que a mulher dele estava querendo. Era isso que ela estava falando. Tá certo? Então, vamos tomar cuidado para que tipo de planta nós somos. Que tipo de terra aonde nós estamos plantados. Nós estamos plantados em terra fértil. Aqui é terra fértil. Aqui é terra boa. Significa que ela não tem pedras? Tem. Significa que ela vai produzir espinhos, Vilma? Vai. Mas nós temos um Deus que é o nosso agricultor. E Ele cuida de nós. E tem obreiros aqui que cuidam de nós. Para o senhor ter uma ideia, o meu irmão foi jogado do trem que ele erguia assim, sabe? Faz 17 anos. Ele não lembra até hoje. Abriram, bateram nele, e saiu uma briga, ele estava de farda. Você tem que ir lá que você é policial. Daí bateram nele, jogaram pela janela, ele foi quicando naqueles parafusos. Se vem um trem de lá e passa em cima dele. Ele foi jogado no trem. Olha só, aí Deus já guardou ele. Porque se viesse um trem... Guardou a vida dele. Deus tem planos na vida dele. Então, só que eu preciso aprofundar as minhas raízes. Tudo bem? Por mais que eu ache que os meus problemas são intransponíveis, não são. Está em terra fértil, né? Está em terra fértil, Meire. Está em terra fértil, Arlete. Bia está em terra fértil. Marlene está em terra fértil. Dona Zilda está em terra fértil. A senhora está em terra fértil. Aqui é terra fértil. Só que é daqui que eu preciso buscar o meu alimento. É da terra que a planta tira os seus nutrientes. Tudo bem? Tá certo? Então vamos permanecer plantados aqui porque é terra fértil. E vamos dar frutos. Qual que é a maior função do fruto, viu? Na sua concepção? Por que você acha que a planta dá fruto? A mangueira, por exemplo, nosso pé de abacate aí. Por que você acha que ele dá esse monte de abacate? Porque Deus permite. Porque Deus permite. Ótimo, tranquilo, certíssimo. Mas a planta em si, por que ela dá aquele monte de fruto? Sabe, Meire? Ela está na terra, a terra é boa. Porque a terra é boa. Tranquilo, também está certíssimo. Bem cuidada, né? Hã? Bem cuidada. Bem cuidada, ela dá bastante fruto. E aí, Arlete, por que a planta produz fruto? Eu acho que esse pé de abacate é uma benção. Eu acho que ele dá tanto fruto que Ele para é pequeno, unir né? as pessoas, para unir as pessoas. Porque olha, o meu lá em casa deu 4. Para alimentar os outros também. Tentar alimentar o homem. Frutos e frutos. E aí, Marlene, por que a planta produz fruto? Para o fruto para alimentar o homem. Para o fruto alimentar o homem. Tá certo também, Marlene. E aí, dona Zilda? Foi tudo isso, e porque é a função dela. Porque a função dela. Você sabe por quê? Se a planta pudesse dizer, ela ia responder assim: eu dou fruto para poder me reproduzir.
Porque dentro do fruto tem o quê? O caroço. A semente. A semente, o caroço. E do caroço nasce. E o caroço, Lá cai, na onde minha menina mora, cai, estraga lá, às vezes os cachorros comem o abacate, eu fico, eles comem abacate, os cachorros. Cai assim, já nasce outro. Então, Tem os par de pé de abacate. A planta produz fruto. As plantas frutíferas produzem fruto. Para tudo isso que nós falamos, porque Deus as criou para alimentar a nós, para alimentar o homem, para alimentar as aves, para alimentar os animais, mas também para elas se reproduzir, produzir mais. Por isso que nós... Uns dá e outros não. Esse daí deu que só, e o meu lá em casa não deu. Está faltando alguma coisa. No lugar onde ele está plantado, ou está faltando água, ou está faltando luz, ou está faltando nutriente, alguma coisa está faltando. Aí é uma questão de saber corrigir o que está faltando. E aí eu faço uma outra pergunta, aproveitando essa sua, Arlete. O que está faltando para que nós demos frutos? Vergonha na cara. Palavras suas, Arlete. O que está faltando para que eu dê a fruto? gente mudar as coisas erradas que a gente faz, né? Ter uma mudança na vida. Pode ser? Ou é que eu vou responder da mesma forma que eu respondi para Arlete, Meire. Às vezes está faltando algum nutriente na terra. Às vezes está faltando um pouco de água. Às vezes está faltando um pouco de luz. Eu preciso saber o que é que está faltando e corrigir isso. Depois disso, aí nós damos bastante frutos. Então, Kleber, e aí entrando nesse assunto, no caso seria amor? A gente ter mais amor? Às vezes também. Tem gente que conversa, né, com as árvores frutíferas. Às vezes também. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Está indo um rapaz lá na igreja, um casal, na verdade. E esse rapaz é fruto de um bazar. É fruto de um bazar. Não entendi. Como? Ele foi no bazar. Ele foi no bazar. Aqui também. Ele era de questão de rua. Ele era um rapaz de rua. Tipo assim, dali. Sim. Ele foi lá e eu estava na cozinha fazendo o almoço. E daqui a pouco as mulheres viraram para mim e disseram assim, Kleber, a Neia virou para mim e falou assim, Kleber, você pode ir atender um rapaz lá fora? Eu falei, posso. Falei, então vamos trocar aqui então, você cuida das panelas e eu vou lá conversar com o rapaz. Eu estava, acho que até de avental, touca na cabeça, fui lá conversar com o rapaz. Falei, tudo bem, tudo bem. Ele falou, cara, você poderia me arrumar um prato de comida? Eu estou com fome. E eu passei ali na rua e, nossa, o cheiro está lá fora. É duro isso falando. Falei, posso, vamos fazer o seguinte, senta aqui um pouco. Eu falei, você quer tomar um pouco de água, alguma coisa do gênero, enquanto... É que eu não terminei ainda, tá? Tô fazendo o almoço lá. Assim que eu terminar, eu mesmo venho trazer um prato de comida aqui para você. Pode ser? Só que você vai ter que sentar aqui e esperar um pouco. Tudo bem, ele estava meio sujo e tudo mais e tal, carregava uma mochila. Ele sentou e esperou, ele falou, você só poderia me arrumar um pouco de água? Eu acho que eu trouxe umas 2 garrafinhas de água para ele. Ele zerou as garrafas de água de imediato. Não, tudo bem. Fui lá, entrei. A Neia virou para mim e falou assim, e o rapaz? Eu falei, tá lá fora. Deixa ele lá, sentadinho lá, tranquilo, calmo. Vai oferecendo uma água para ele antes, ele vai almoçar com a gente. Ele vai almoçar com a gente? Eu falei, vai, ele vai ficar esperando eu terminar o almoço, aí eu faço um prato de comida e levo lá para ele. Tudo bem, fiz um prato de comida e tal, terminei o almoço, servimos lá o pessoal e eu já preparei já um prato de comida, fui lá e levei para ele. 1 prato, 2 pratos, 3 pratos.
3 pratos de comida. Ele realmente estava com fome. Eles aproveitam porque ele não sabe quando ele vai comer. E aí eu sentei, peguei uma... No terceiro prato, eu já tinha servido todo mundo e tal. No terceiro prato, eu resolvi... O Espírito Santo virou e falou assim, puxa uma cadeira e conversa com ele. Tá bom. Falei, porque senão, enquanto você não fizer isso, você vai continuar indo lá dentro, pegando o prato de comida e trazendo para ele comer. Esperando falar alguma coisa para ele. Falei, beleza. Puxei a cadeira e sentei. Enquanto ele estava comendo, a gente estava conversando. Falei, como é que você chama? Tal? Falei, me chamo Ricardo. Falei, o senhor? Falei, me chamo Ricardo. Você é o pastor? Falei, não, sou pastor. Hoje eu sou cozinheiro. E não entrei muito em detalhes, né? Hoje eu sou cozinheiro. Sentei e comecei a conversar com ele e tudo mais, tal. Conversou e tudo mais. Falei, posso fazer uma pergunta? Pode. O que te fez morar na rua? Ele falou assim, eu estou na rua há 15 dias. 15 dias? 15 dias. Ele falou, e faz 2 dias que eu não como. Estava com fome. Eu falei, percebi que você está com fome. Percebi que você estava com fome. Aí ele virou e falou assim, o que me levou para as ruas, e você olhava para aquele rapaz, você percebia que ele não era uma pessoa que nasceu naquela condição. Ele era uma pessoa que tinha ido para aquela condição. Eu falei, bom, Ricardo, me conta um pouquinho da sua história. Ele falou assim, cara, eu estou na rua por causa das drogas. Era casado, minha mulher me botou para fora, vim morar com a minha mãe, chegou com a minha mãe, passei um tempo com a minha mãe e por causa das drogas também ela me botou para fora de casa. Falei, onde sua mãe mora? Ela falou, quarteirão de trás daqui. Ele falou, e faz alguns dias que eu estou dormindo na rua, e dormir na rua é muito difícil. Tudo bem, conversamos com ele e tal. Aí pedi para a Neia fazer uma sacola com vários pacotes de bolacha. Eu falei, viu, faz alguma coisa aí, me arruma algumas coisas aí que ele não tenha que cozinhar. Arrumamos uma garrafa PET de 2 litros, enchemos de água, demos para ele. E aí ele foi embora e eu te fiz um convite para ele. Aqui que você está vendo é um bazar. Quando você precisar, vem num domingo à noite aí, vem assistir um culto com a gente, tudo mais e tal. Tá bom. E achei que nunca mais ia ver esse rapaz, porque acontece isso aos montes. Né? E aí, passou uma semana, acho que passou uma semana. No outro domingo, o bazar tinha acontecido num sábado, no outro domingo, passado uma semana, ele voltou num domingo à noite, só que ele virou para mim e falou assim, Kleber, eu preciso de um banho. Ele falou, desde sábado, quando eu vim aqui comer, eu não arrumei um lugar para mim tomar um banho. Chego lá na fila lá do albergue e já está esgotado. Estou há uma semana sem banho. Posso tomar um banho? Aí eu parei, pensei, falei, Deus, domingão, culto comendo solto. E a Néia voltou lá e me chamou lá de novo. Falou, aquele rapaz está aí. Falei, tá bom. Né, eu sei que você vai assistir essa e sei que você me coloca em várias frias, tá? Mas tá tudo certo. Um dia eu conto a história do diabo que pediu para tomar café. E aí, sentamos lá. Falei assim, então, tudo bem. Entrei, virei para a Néia estava sentada assistindo o culto lá no fundo. Levei ele lá no banheiro. Falei, pode tirar essa roupa aí, vai tomando seu banho. Arrumei um sabonete, fui lá, bati na porta lá. Falei, Néia, é o seguinte,
Você me botou numa fria, agora eu vou te botar numa fria também. Me arruma uma toalha. Como assim arruma uma toalha? Eu falei, me arruma uma toalha, eu quero uma toalha. E toalha de banho. Me arruma uma toalha. E você vai ficar aí. Vai lá, vai arrumar roupa para ele, quero roupa limpa e tudo mais e tal. Não, tudo bem, cara. Fomos lá e tal. Fechei o corredor, não deixei as crianças entrarem. E aí, ele tomando banho, eu conversando com ele, eu falei, ô Ricardo, ele falou, você está precisando de mais alguma coisa? Ele falou, você não teria um Presto Barba aí não, né? Eu falei, cara, aí você já está me pedindo demais. Não tem. E tudo mais e tal. Ele falou assim, eu pensei muito naquela conversa nossa, que nós tivemos no bazar. Eu falei, pensou? Ele falou, pensou. E de lá para cá, a minha situação só piorou. Falei, por quê? Ele falou, porque eu conseguia espaço no albergue e agora eu chego no albergue e está lotado. Eu falei, então o que você está esperando para ir voltar para sua casa? Para a casa da sua mãe? Aí ele parou, ele estava secando assim o cabelo, ele parou, ele olhou assim para mim e começou a chorar. Falei, o que você está esperando para ir para a casa da sua mãe de volta? Ele falou, mas ela não vai me aceitar. Eu falei, vai. Só que ela vai te aceitar a partir do momento que você virar para ela e falar assim, mãe, eu errei. Eu vim aqui para me acertar com a senhora e eu vim lhe pedir perdão. Quando nós reconhecemos os nossos erros, Deus nos perdoa e as pessoas nos perdoam. Mas para isso, arrependimento é diferente de remorso. Sabia que tem diferença, Arlete? Qual que é a diferença? Para você arrepender e continuar aprontando, eu perdoo as pessoas, mas eu não vou ouvir. Eu posso perdoar. Arrependimento é perdão. Perdão mesmo, né? Perdão significa esquecimento. Esquecimento de quem? De quem aprontou? Esquece daquilo que foi aprontado. Você não vai esquecer da pessoa que aprontou. Você vai esquecer daquilo que ela aprontou para você. Ah, não esquece nunca. Eu não. Não esquece, gente. Esquece. Pode passar um... Esquece. Pode parar de gravar. O povo tem sede, o povo tem fome, a tristeza chega, a alegria some. Onde estão os filhos de Deus? Há tanta injustiça e tanta maldade, pessoas clamando em cada cidade. Onde estão os filhos de Deus? A boa terra espera a boa semente, a semente da salvação. Proclamemos sem demora, pois a boa terra espera a boa semente. Tempos de crise, corações se abrem, porque não saímos levando a mensagem. Onde estão os filhos de Deus? A semente do amor pode em todos brotar. Deus chama os seus filhos para semear. Onde estão os filhos de Deus? A boa terra espera a boa semente, a semente da salvação. Proclamemos
espera a boa semente. A boa terra espera a boa semente, a semente da salvação. Proclamemos sem demora, pois a boa terra espera a boa semente.